Na cidade de Pedra Negra vivia a jovem Jupsi. Aos sábados, ela pegava sua bicicleta e saía cedo de casa para passear nas margens do rio Santana. Depois de pedalar por lá, ficava um bom tempo descansando pertinho da água. Era hora de relaxar e não ser vista por ninguém, a não ser por ela mesma, no reflexo de seu rosto no rio. E foi em um desses sábados que Jupsi fez uma descoberta enquanto se observava na água. A partir daí, esse dia se tornou esta história. Jupsi e o rio. Sentada às margens do Santana, Jupsi percebeu que havia algo brilhando no rio, cintilante, como um forte reflexo de sol. Seria um espelho? É claro que ela foi averiguar. Chegou mais perto e entrou com os braços no leito. Tocando o fundo, as mãos tatearam um pequeno objeto com aro metálico. Jupsi ficou atônita. Estava se sentindo uma arqueóloga. Quando finalmente tirou o achado da água, viu o que era: um anel de prata. Ela o experimentou em seus dedos e quase servia. Neste sábado, Jupsi não demorou a voltar para casa. Ela queria limpar e observar bem o anel com uma lupa. Então guardou logo o objeto na bolsinha que levara, pegou a bicicleta e partiu. Além de pedalar rápido, nesse dia ela escolheu passar pelo caminho mais curto, o que não costumava fazer. É que aos sábados, justamente esse caminho era frequentado por olhares que Jupsi procurava sempre evitar, os de alguns jovens que estudavam em sua escola. Mas valia a pena correr o risco de ser vista, pois o mais importante naquele momento era a aventura com o anel. Enquanto pedalava, Jupsi não parava de pensar: de quem seria aquele objeto cheio de história? Como ele foi parar no fundo do rio? E como ela devolveria o anel para quem o perdeu? Bom, assim como esperava que acontecesse no trajeto escolhido, Jupsi realmente passou por algumas garotas desagradáveis do colégio. Mas pelo menos elas estavam do outro lado da avenida. Isso não iria estragar aquele dia fantástico. Enfim, em menos de 30 minutos, a arqueóloga chegou afoita em casa. Gritou avisando do retorno e foi direto para o seu quarto e fechou a porta. Foi lá dentro, já mexendo no anel, que Jupsi descobriu algo ainda mais incrível. Ela havia achado um relicário. Sim, porque o enfeite pregado no aro do anel abria e dentro havia uma foto pequena e desbotada, em que se viam os rostos de uma senhora e uma menina. Que é isso, Jupsi? Era a mãe da jovem, que havia entrado de surpresa no quarto. Eu achei perto do rio, na avenida. Não, é que você chegou e foi direto pro quarto. O que você achou? É um relicário. Relicário é aquele trem que a gente coloca uma foto? Aham. E agora que eu tô conseguindo enxergar melhor as pessoas. A mãe de Jupsi, então, pegou o objeto e o trouxe para mais perto dos olhos. Observou por alguns segundos e, sem que a filha entendesse porquê, deixou o anel na escrivaninha e saiu do quarto sem dizer nada. A garota estranhou. Mãe, você não vai falar nada? Peraí, tem que achar um negócio. E, rapidinho, a mãe voltou ao quarto, trazendo um álbum antigo que Jupsi nem lembrava que existia. A mãe mostrou algumas das fotos e explicou que a mulher do relicário se parecia muito com a irmã
da bisavó de Jupsi. Essa irmã havia se casado com um homem de uma das famílias mais famosas da pequena Pedra Negra, a família Raposo Cheio de Si. E, nesse momento, a ficha caiu para Jupsi. Sim, a menina do relicário também era muito parecida com alguém familiar. Liak, uma colega de sala da escola, que na semana anterior, inclusive, havia jogado uma bolinha de papel em Jupsi. Então, supostamente, ao que tudo indicava, a mulher no anel era não apenas a bisavó de Liak, como irmã da bisavó de Jupsi. Ou seja, Jupsi era parente de Liak. Mas não é possível. A história estava tão interessante e essa menina tinha que entrar no meio. Mas não havia como negar. As fotos estavam muito parecidas, além da coincidência do sobrenome da tal menina. Ela se chamava Liak Patrícia Raposo Cheio de Si. Jupsi não sabia o que fazer. Ficou tão decepcionada. O dia dela, que estava indo muito bem, tinha chegado a um momento de pura frustração. E agora a jovem precisava encarar a situação e encontrar uma forma de devolver o anel para a recém-descoberta parente desagradável. Então, na segunda-feira, na hora do recreio, Jupsi esperou todo mundo sair da sala e colocou rapidamente o anel na mochila daquela colega, por falta de palavra pior. Na volta do intervalo, Jupsi ficou um pouco ansiosa, pois não sabia qual seria a reação de Liak ao reencontrar o relicário. Até demorou um pouco, mas esse momento chegou. Gente, quem colocou isso aqui, cara? Não, vocês estão de brincadeira comigo. Nossa, minha mãe quase me matou por causa disso. Aqui tem a única foto minha com a minha bisavó. Cara, eu achei que eu tinha perdido. Perdido, tipo, pra sempre. Quem foi o anjo que colocou isso aqui? Nessa hora, Jupsi pensou com uma certa raiva. Nossa, quem dera você fosse um anjo na minha vida.